Olá, eu sou a Ludmila e esse é um vídeo de conteúdo educativo de planejamento financeiro. E o tema do vídeo será plano financeiro. Focaremos em planejamento e finanças de curto prazo. Primeiramente, quero chamar a atenção aos termos utilizados. A gestão financeira de curto prazo é chamada de administração do capital de giro ou administração do circulante. Esses termos significam a mesma coisa. Então, quando você for se aprofundar nesse assunto e se deparar com esses termos, saberá que se trata de planejamento de curto prazo. Não existe uma definição universalmente aceita para as finanças de curto prazo. A diferença mais importante entre finanças de curto prazo e de longo prazo está na distribuição dos fluxos de caixa. É muito importante que prestemos atenção em quanto tempo os produtos são mantidos em estoque até serem vendidos. No planejamento de curto prazo, temos que fazer girar os produtos, e esse é um elemento muito importante da gestão financeira de curto prazo. As decisões financeiras de curto prazo, em geral, envolvem entradas e saídas de caixa que ocorrem em um ano ou menos. Por exemplo, as decisões financeiras de curto prazo são envolvidas quando uma empresa encomenda matéria-prima, paga à vista e prevê receber em até um ano o caixa de venda dos produtos acabados. Por outro lado, as decisões financeiras de longo prazo estão envolvidas quando uma empresa compra uma máquina especial que reduzirá os custos operacionais nos próximos 5 anos. O que precisamos pensar e nos perguntar para termos um bom plano de curto prazo? Separei algumas perguntas e elas são: quanto deve ser mantido em caixa para pagar as contas? Quanto a empresa deve tomar emprestado no curto prazo? Quanto crédito deve ser concedido aos clientes? Algumas definições são importantes para que saibamos identificar um planejamento de curto prazo, e elas são saber que a administração das finanças de curto prazo envolve ativo e o passivo circulantes. Envolvem também fluxos de caixa de curto prazo, que envolvem a minimização dos custos. No mundo real, o capital de giro em caixa oferece uma reserva que permite à empresa cumprir suas obrigações em andamento. É importante distinguir entre fontes e uso quando nos referimos ao capital de giro ou ao capital circulante líquido. Agora está na hora de ver a prática e, para isso, iremos analisar um exemplo de um livro de administração financeira. Para ilustrar um plano financeiro de curto prazo, vamos supor que a Brinquedos Divertidos tome emprestado todos os recursos necessários para suas operações a curto prazo. Como o planejamento é trimestral, consideraremos que a taxa de juros é de 5% por trimestre. Assumiremos que a Brinquedos Divertido inicia o ano sem dívidas de curto prazo. Vimos que a empresa tem uma previsão de falta de caixa de 60 milhões no segundo trimestre e então precisará tomar emprestado esse montante. A entrada de caixa líquida no trimestre seguinte é de 55 milhões. A empresa terá que pagar 60 milhões vezes 0,05 vezes 3 milhões em juros sobre esse valor, restando 52 milhões para amortizar o empréstimo. A Brinquedos Divertidos ainda fica devendo 60 milhões menos 52 milhões, que é igual a 8 milhões ao final do terceiro trimestre. Os juros do último trimestre, portanto, serão de 8 milhões vezes 0,05, que resulta em 0,4 milhões. Além disso, as entradas líquidas de caixa do último trimestre são de 15 milhões, de modo que a empresa terá que financiar um total de 15,4 milhões, elevando a dívida total para 15,4 milhões mais 8 milhões, que é de 23,4 milhões. A gente consegue incluir esses cálculos nessa tabela e você pode pausar o vídeo para analisar com mais calma, tudo bem? Observe que a dívida de curto prazo final é igual à falta de caixa acumulado de todo o ano, mais os juros pagos durante o ano, totalizando 23,4 milhões. Nosso plano está bem simples.
Por exemplo, nós ignoramos o fato de que os juros pagos sobre a dívida são dedutíveis para fins de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa jurídica. Também ignoramos o fato de que o excedente de caixa do primeiro trimestre receberia algum juro. Poderíamos adicionar vários refinamentos. Mesmo assim, nosso plano destaca o fato de que, em cerca de 90 dias, a Brinquedo Divertidos precisará tomar emprestado mais ou menos 60 milhões no curto prazo. Então, está na hora de começar a alinhar novas fontes de financiamento. Esse é o ponto de partida para que a empresa comece a avaliar alternativas para reduzir essa despesa. Por exemplo, os gastos de capital planejados em 100 milhões podem ser adiados ou diluídos. A 5% por trimestre, o crédito de curto prazo é caro. Da mesma maneira, se for esperado que as vendas da Brinquedos Divertido continuem aumentando, então falta 20 milhões provavelmente também continuará aumentando, e a necessidade de aportes financeiros adicionais será permanente. A empresa poderia pensar em levantar dinheiro a longo prazo para cobrir essa necessidade. Todo esse conteúdo teve como base o livro Fundamentos da Administração Financeira, do Royce. Chegamos ao fim do nosso estudo e eu espero que esse vídeo te ajude em algo.